Nós estamos aqui já no terceiro domingo, desde o primeiro domingo de dezembro. Nós começamos a falar a respeito sobre uma vida abençoada e como ter essa vida abençoada, né? E a cada domingo nós estamos fazendo uma pequena revisão de tudo aquilo que nós ouvimos, aprendemos. Eu queria fazer alguns destaques até para que você possa compreender os passos a passos daquilo que nós estamos ministrando ao coração da igreja. Então, nós aprendemos no primeiro domingo que para termos uma vida abençoada, nós precisamos de fé. E falávamos a respeito sobre a vida de Abraão, um homem considerado o pai da fé, um homem cheio de fé, um homem que passou por muitas provações, por muitas dificuldades, mas teve alguns destaques que nós queríamos colocar para os amados irmãos. O primeiro foi que a fé de Abraão estava muito mais além de simplesmente conquistar as coisas materiais. O olhar de Abraão, a fé de Abraão, não estava somente na conquista da terra prometida, mas a fé de Abraão movia o seu coração a servir a Deus, a caminhar com Deus, dar passos de ousadia, olhar para que Deus, que ele ter a certeza no seu coração que ele era poderoso para fazer muitas coisas em relação à sua vida. Pois naquela época, naquele contexto, a promessa não somente pela terra prometida, mas falava também em Abraão para ter descendentes. Mas Abraão já estava velho, mas mesmo assim ele creu. E a palavra do Senhor em Hebreus vai dizer que Abraão creu contra toda e qualquer esperança. Isso quer dizer que aos olhos humanos era impossível Abraão ter filhos, por ele ter uma idade avançada, e muito mais além do que isso, Sara era estéril também. E por isso Abraão creu muito mais daquilo que Deus poderia dar como bênçãos materiais. Até porque a vida de Abraão tinha posses, era um homem rico, era um homem próspero. Então não era riquezas que encheu os olhos de Abraão, mas sim a fé no Senhor, que ele sabia que o Deus que ele iria servir era muito mais daquilo que ele poderia imaginar ou pedir. E o segundo destaque que nós aprendemos no primeiro domingo é que mesmo Abraão chegando à terra prometida, olhando com os seus olhos, tomando realmente parte daquele momento daquela terra, conduzindo o povo à terra prometida, Abraão ele não tomou posse, mas ele viveu a terra prometida. E a palavra do Senhor diz que nós aprendemos naquele momento que Abraão morreu com o coração cheio de fé. E o destaque que eu queria fazer é que nós precisamos, para termos uma vida abençoada, precisamos ir até o final, acreditando, crendo sempre no Senhor, crendo nesse Deus Todo-Poderoso. E no segundo domingo, para termos uma vida abençoada, era preciso realmente tomar decisão. E nós falávamos a respeito da vida de Josué, as decisões que Josué tomou. Josué foi levantado no momento mais difícil da sua vida, no momento na qual o seu líder, Moisés, havia morrido. Mas Deus havia dado uma palavra através de Moisés, e depois ele mesmo confirmou ao coração de Josué, dizendo: seja apenas forte e corajoso, não tenha medo, porque eu estarei contigo por onde quer que você ande. E Josué tomou a decisão de caminhar e obedecer ao Senhor, e continuar a condução do povo de Israel até a terra de Canaã. E uma das decisões que Josué tomou, e que foi um destaque para nós, foi que Josué chamou o povo para consagrar primeiro. Antes de caminhar, antes de chegar até a Nova Jerusalém, chegar à terra da qual o Senhor havia prometido, Josué tomou a primeira decisão: consagração de vida, santificação, santidade, para que depois pudesse viver coisas extraordinárias na presença do Senhor. E o segundo destaque foi que Josué também decidiu servir somente a Deus, e a toda a sua família ela foi abençoada pelo Senhor. A decisão nos leva também, não somente bênção para nossas vidas, mas bênção também para a nossa geração. Quando nós decidimos servir ao Senhor, não somente as bênçãos chegam sobre a nossa vida, mas quem está por perto ou ao nosso redor também é abençoado. E uma decisão foi importante, porque naquele contexto ele tinha várias oportunidades de poder servir qualquer outro Deus, poder servir qualquer outra
pessoa, mas Josué tomou a decisão, dizendo: não importa o que vocês vão fazer daqui por diante, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E nós precisamos entender, para termos uma vida abençoada, precisamos de fé, precisamos tomar a decisão. E hoje à noite, nós queremos meditar sobre: para ter uma vida abençoada, é preciso ter um coração segundo a vontade de Deus. E eu queria destacar o texto base de hoje, que está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Está aqui na projeção, você pode acompanhar ou você pode abrir a sua Bíblia também. Talvez hoje a mensagem de uma maneira diferente, nós colocamos os pontos, colocamos os textos, para que depois você possa escrever, meditar em casa, para que você não perca nenhum detalhe daquilo que Deus tem a falar conosco nessa noite. Então a palavra do Senhor diz, em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vou repetir novamente: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nesse momento eu queria convidar você a fechar os seus olhos, e nós vamos orar ao Senhor por essa pequena introdução dessa mensagem, mas eu creio que Deus já está falando ao seu coração, e somente nessa hora você vai levar os seus pensamentos ao Senhor e pedir confirmação. Senhor, de tudo aquilo que já ouvimos, mesmo que seja tão pouco, mesmo que a introdução nos levou a pensar sobre a fé de Abraão, a decisão de Josué, ao Senhor nos trazer aqui neste lugar, tenho certeza, Pai, que algo novo o Senhor tem a falar conosco, algo novo o Senhor tem a nos ensinar, algo novo o Senhor tem a transformar nas nossas vidas, transformar no nosso caráter, no nosso jeito de pensar, de agir, porque o Senhor está aqui neste lugar, e nós cremos, ó Pai, que diante da Tua santidade, diante da Tua glória, nós não temos como ser as mesmas pessoas, não temos como sair deste lugar da mesma forma que entramos. Por isso, ó Pai, através do Teu Espírito, ó Pai, confirma tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco individualmente, pois eu sei, ó Pai, que por nós sermos seres humanos, pensamentos diferentes, vidas diferentes, nomes diferentes, mas de uma maneira singular o Senhor fala através do seu Espírito. E ó Pai, é nessa hora que nós pedimos que o Senhor confirme tudo aquilo que o Senhor quer falar a mim, a nós nessa noite, para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos crescer em intimidade com o Senhor, para que nós possamos crescer em comunhão como igreja, que nós possamos como igreja ser uma igreja relevante na comunidade, porque nós servimos um Deus Todo-Poderoso, e esse Deus que nós proclamamos é o Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós anunciamos, e a esperança de que nós não estamos só, porque o Senhor falou, e assim cumpriu na sua palavra, que desceria o Espírito Santo para habitar no nosso meio, para habitar nos nossos corações. E eu creio, ó Pai, que jamais, assim como a Tua palavra nos afirma, jamais nós seremos desamparados. Por isso eu creio, ó Pai, que o Senhor está aqui neste lugar. Eu creio, ó Pai, que famílias serão restauradas essa noite. Eu creio, ó Pai, que vidas serão tocadas pelo poder da Tua palavra e pelo agir do Teu Espírito, ó Pai. Por isso, na autoridade que há no nome do Teu Filho Jesus, nós repreendemos qualquer agir do maligno no nosso meio, mas nós declaramos que a Tua glória enche este lugar, enche as nossas vidas, para a honra e glória somente do Teu nome. É a oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Amados, hoje nessa noite nós estamos falando a respeito, para termos uma vida abençoada, precisamos de um coração igual, um coração segundo o coração de Deus, né? E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, talvez você nunca tenha pensado dessa forma, talvez você nunca tenha imaginado dessa forma. A pergunta é:
Davi era um homem segundo o coração de Deus, ou ele se tornou um homem segundo o coração de Deus? É interessante essa pergunta, porque da forma que ela é perguntada, da forma que ela é lida, ela tem duplo sentido. Porque quando nós meditamos, nós até falamos muitos, e falamos, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente vai olhar no texto muitas coisas que, no decorrer da mensagem, você vai ver que Davi não era um homem perfeito. E às vezes o maior questionamento do ser humano é isso: se Davi era um homem segundo o coração de Deus, por que ele pecou tanto? Por que ele errou tanto? Mas a pergunta é: o homem que Deus fala que é o segundo o coração, não é segundo o coração do homem, mas segundo o coração de Deus. E o texto que nós lemos no início vai falar muito claro sobre isso, que Deus havia buscado um homem para si, segundo o seu coração, não igual ao coração de Davi, mas segundo o coração de Deus, porque é Deus que levanta homens e mulheres da forma que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, e Ele usa nossas vidas para a glória dEle, para a honra dEle. Então Ele escolheu Davi, e nós vamos ver na história de Davi, principalmente no livro de Samuel, que Davi era o homem mais improvável de ser reconhecido por sua liderança. Era mais improvável ser reconhecido como um líder por causa da sua estatura, da sua beleza. Porque Saul, no texto que nós lemos no início, Saul estava ouvindo de Samuel que naquele momento o seu reinado havia terminado. E naquele contexto, Saul era um homem belo, era um homem esbelto, era um homem de boa aparência, destacava diante da sociedade. E aquele rei, por desobediência a Deus, estava perdendo o seu reinado. E naquele momento, Davi é levantado segundo o coração de Deus, não segundo o coração de Davi, mas segundo o coração de Deus. Por isso que a pergunta, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, ou ele se tornou? E eu digo para você, as duas coisas. Ele foi escolhido segundo o coração de Deus, e ao mesmo tempo ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Porque a gente vai ver na transformação de Davi, desde como pastor de ovelhas, a chegar ao reinado do povo de Israel, houve passos, processos, para realmente ter uma vida abençoada. Nós também precisamos entender que para termos uma vida abençoada, não é somente um estralar de dedos, não é somente da noite para o dia, mas nós precisamos também pagar um preço, nós também precisamos passar pelo processo, nós precisamos também aceitar o processo que Deus coloca diante de nós. Para termos uma vida abençoada, precisamos sim de dar passos, e o primeiro passo é o primeiro domingo, e Davi deu, que é o homem de fé. Olha o texto lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 e 47. Davi era um homem cheio de fé. Um texto muito conhecido dos amados, e a palavra do Senhor diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 47: E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Davi, como assim eu estou falando, Davi era um improvável, era um impossível da época, era a pessoa que seria a última solução para o povo de Israel, seria a última pessoa a buscar ajuda, auxílio a ele, porque Davi não tinha porte de atleta, Davi não tinha postura de general, Davi não tinha força suficiente, principalmente para enfrentar alguém ou algo muito maior do que ele. Mas o que levou a Davi a enfrentar Golias não foi somente a ousadia, mas foi a sua fé. A fé em quem? No Senhor. Porque ele diz para o próprio filisteu, para o próprio Golias, diz: você vem com armas,
você vem com espada, você vem com força, mas eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou indo com algo muito mais poderoso do que você imagina. Talvez você não conheça, mas eu conheço esse Deus, e é com Ele que eu estou indo para a batalha. Davi, para ter uma vida abençoada, antes de assumir o reinado, ele precisou primeiramente de ter fé. Olha o trajeto, olha o processo. Nós aprendemos no primeiro domingo, para termos uma vida abençoada, a ter fé. Davi já começou os primeiros atos da sua vida a exercitar a fé, dar passos ousados. Fé é olhar o obstáculo, olhar a dificuldade e saber que já teremos a vitória, já teremos realmente a conquista. Ter fé é entrar na batalha e já saber que nós iremos ganhar. Ter fé é dar passos ousados muito mais daquilo que nós pensamos. Porque se nós analisarmos o contexto de Davi, a gente vai olhar o que? Não, peraí, Davi, como é que ele pode enfrentar o Golias, o filisteu, tão grande, e já tinha derrotado os exércitos, as pessoas temiam ele. Talvez, irmãos, entrando no nosso contexto, exista um problema seu, ou algum problema meu, que às vezes a gente acredita que é impossível de resolver. E a gente olha para o problema, e a gente dá tanto ênfase ao problema, à dificuldade, que a gente acaba menosprezando Deus diante do nosso problema, diante da nossa dificuldade. A gente começa a colocar diante das coisas, as coisas impossíveis que irão permanecer na nossa vida. Mas Davi nos ensina claramente que nós precisamos, por fé, com fé, enfrentar qualquer dificuldade, qualquer problema, porque sabemos que não estamos sozinhos, nós estamos indo com o Senhor dos Exércitos. Amém? Segundo passo de Davi, ele consultar a Deus para suas decisões. Deus viu um homem que dependeria do Senhor para obter força e orientação para suas tomadas de decisões. Talvez a gente olhe assim, mas Davi foi tão ousado com a sua fé e simplesmente meteu a cara. Não, Davi, antes de dar o passo de fé, ele consultou a Deus, ele tinha um diálogo com Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz em 1 Samuel capítulo 23. 1 Samuel capítulo 23, versículo 2. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a este filisteu? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus e livrarás a cidade de Keila ou a Keila. Sabe, irmãos, eu gosto dessa parte desse texto, porque é o seguinte: Davi, nesse exato momento, Davi ouve do Senhor e diz: continua, segue. O passo que você deu de fé, você não deve temer mal algum, eu vou estar contigo. Em outro contexto, nós estamos contextualizando o texto. Segue, caminha, vai diante. Sou eu que estou te falando. E ainda livra toda essa cidade de Keila. Só que, quando Davi compartilha com os seus, o versículo 3 de 1 Samuel diz o seguinte: mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Sabe, irmãos, a fé, a única coisa para que você possa tomar a decisão, a única coisa que você precisa consultar é a Deus, não são os homens. Porque talvez a pessoa mais próxima, ou a pessoa que você tenha mais intimidade, não vai compreender a fé que você tem no Senhor, não vai entender a ousadia de você caminhar com Deus. Talvez o seu familiar, seu pai, sua mãe, seu irmão, seus tios, quem for que seja, talvez ele não saiba a dimensão daquilo que você está acreditando, e talvez você não consiga explicar sobre isso. E isso vai causar o quê? Uma paralisação. Você vai deixar de acreditar, porque você vai ouvir as pessoas. Se você consultou a Deus
e Deus ordenou para você: vá, meu irmão, vá sem medo, agarre, mergulhe, não tenha problema algum, porque Deus lhe dará a vitória. Olha o que a palavra do Senhor diz, depois que as pessoas próximas de Davi falou. Então Davi consultou novamente ao Senhor, e Deus respondeu: varaqueia e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Deus confirma aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala, Ele confirma no nosso coração. Ele não é um Deus de confusão, não é algo que vai trazer incertezas ou inseguranças sobre as nossas vidas. O que Deus Ele manda fazer, Ele vai continuar falando: prossiga, continue, marche, ande, caminhe. Ele não vai dizer: não, peraí, o povo está certo. Talvez o problema que você vai enfrentar, o que as pessoas estão falando, eles estão corretos, peraí, segura mais um pouco. Não, nosso Deus não é assim. O Deus não é um homem para voltar com a sua palavra, mas é um homem fiel para cumprir com a sua palavra. E se Ele manda, se Ele ordena, prossiga, não tenha medo. Ou não foi assim com Moisés diante do Mar Vermelho? Ou não foi assim com Josué diante do Rio Jordão? Ou não foi assim com o próprio Davi para vencer as guerras, vencer as batalhas? Deus, quando ordena, Ele dá a vitória. Quando foi assim com Josafá? Josafá viu um exército enorme, um problema enorme, mas quando ele buscou a Deus, em louvor, em adoração, e engrandecendo o nome do Senhor, buscando, clamando ao Senhor, ele não levantaram uma arma sequer, mas a arma que ele tinha na mão foi um louvor e adoração ao Senhor, e Deus deu a vitória ao rei Josafá. E Deus pode te dar a vitória também, quando você buscar verdadeiramente o Senhor e a adoração a Ele. Ter um coração segundo o coração de Deus, ter um coração realmente voltado ao Senhor, um coração de fé, um coração que leva os seus sentimentos a tomar a decisão, consultando a Deus em primeiro lugar. Ou não foi isso que Jesus nos ensinou? Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas Ele disse que nos acrescentaria. Por que nós buscamos primeiro o nosso próprio entendimento? Por que nós buscamos primeiro os nossos pensamentos? Por que não consultar a Deus em primeiro lugar? Tenho certeza que nós iríamos errar muito mais, muito menos. Talvez realmente passaríamos por menos problemas, por menos dificuldade, porque saberíamos tudo o que iria acontecer, porque Deus estaria nos orientando e dando discernimento. Mas, irmãos, Davi realmente estava longe de ser um homem perfeito. Ele realmente cometeu adultério, cometeu assassinato. A palavra do Senhor vai contar a história, em 2 Samuel capítulo 11, a história do adultério de Betseba e com a participação da morte de Urias. Davi, mesmo com fé, mesmo consultando a Deus, não foi o suficiente para ele cair, não foi o suficiente para que ele não pudesse cair, não foi o suficiente para ele permanecer firme. Talvez às vezes a gente cobra tanto das nossas vidas, que a gente olha que nós somos perfeitos, mas não somos. Nós somos cheios de falhas, somos imperfeitos, somos pecadores. Precisamos da graça do Senhor todos os dias para nos manter em pé, para nos manter firmes, pois a palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, tome cuidado, vigie para não cair. Ele não diz assim: se você está em pé, exalte a si mesmo porque você é perfeito, você já é santo. Não, mas ele diz: se você está em pé, cuidado para que não caia, e se cair, se arrependa, volte para o caminho. Sabe que isso, amados, nós aprendemos que mesmo com as nossas falhas, com os nossos defeitos, nós somos sujeitos a errar sim, mas precisamos ter um coração sincero e voltar aos caminhos do Senhor. E é essa lição, terceira lição que Davi nos traz nessa noite. Para termos uma vida abençoada, precisamos ter um coração sincero diante do Senhor. Deus viu um homem que reconheceria o seu pecado e fracasso, e que se arrependeria e pediria perdão ao Senhor. Eu queria te convidar nessa hora a abrir os Salmos 51. Eu não coloquei a projeção de propósito.
Salmo 51. Talvez você ouvindo a história de Davi, esse salmo ele comece a fazer mais sentido para a sua vida. Esse salmo para mim é um dos belíssimos salmos que Davi escreveu. Teve muitos salmos de adoração, de louvor ao Senhor, mas esse é algo que Davi escreve em forma de contrição, de arrependimento, de reconhecimento da sua falha. E ele escreve esses salmos logo após ele ser desmascarado por aquilo que havia cometido com Betseba pela participação da morte de Urias. E olha que salmo maravilhoso que ele escreve ao Senhor. Eu vou ler, preste atenção. Por causa do teu amor, ele falando a Deus: ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Olha, irmãos, eu vou paralisando algumas partes aqui só para fazer alguns destaques. Olha como começa a oração de Davi. Ele está dizendo: por causa do teu amor, por causa da tua misericórdia, por causa da tua compaixão, eu te peço perdão pelos meus pecados. Às vezes nós queremos chegar diante de Deus já colocando Deus à prova. Já queremos chegar diante de Deus e dizer: não, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa realmente tudo que eu tenho feito que não te agrada. Mas não é isso. Davi, ele começa a sua oração reconhecendo que para ter a sua vida perdoada é por causa somente da compaixão, do amor e da misericórdia do Senhor. Ou você vai lembrar do que Jeremias fala em Lamentações, quando a esperança de Jeremias havia acabado. Jeremias diz o seguinte: eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, e aquilo que me dá esperança é porque as misericórdias do Senhor, ela se renova todos os dias. Então a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E Davi sabia sobre isso. Coração sincero: Senhor, por causa das tuas misericórdias, por causa da tua compaixão, por causa do teu amor, perdoa os meus pecados. E ele continua: purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Versículo 2, versículo 3. Pois eu conheço bem o que? Os meus erros, e o meu pecado está diante de mim. Quanto de nós queremos às vezes justificar para as pessoas aquilo que nós não somos? Quantas vezes nós queremos demonstrar para a sociedade, para as pessoas, que nós somos pessoas perfeitas, que temos a família perfeita, que temos o casamento perfeito, que temos relacionamentos perfeitos, que temos as melhores amizades do mundo? Pelo contrário, nós, para termos uma vida abençoada, precisamos ter um coração sincero e dizer: eu sou pecador, eu sou cheio de falha, eu tenho defeito, e se não for pelo amor do Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada. É um coração sincero diante do Senhor. E ele continua no versículo 4: contra ti pequei, somente contra ti, e fiz o que detestavas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Sabe, um outro destaque dessa parte: talvez às vezes a gente acha que Deus é injusto, ou que Deus é maldoso, mas a palavra do Senhor diz: Senhor, tu tens razão por me julgar, Senhor, tu tens razão por me corrigir, Senhor, tu tens razão por me moldar. Às vezes nós não queremos ser julgados, ser moldados, ser transformados pelo Senhor, mas precisamos dar razão a Deus, porque aquele que ama, corrige, aquele que ama, cuida, aquele que ama, zela. Ou não é assim com o pai e com a mãe? Às vezes assim é a mesma coisa com Deus. Deus nos ama, então Ele corrige também, Ele nos coloca realmente de volta ao eixo, de volta para caminhar em lugares planos, aquele que Ele preparou para nós. Versículo 5: de fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e
e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria, de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito, mas traz de volta novamente a alegria da tua salvação e concede em mim o desejo de ser obediente. Sabe, amados, quando a gente começa a olhar esse texto, Davi, ele não está pedindo nada, não está pedindo riqueza, ele não está falando para o Senhor: Senhor, o Senhor se agrada das ofertas, dos meus dízimos, não. O Senhor se agrada de um coração sincero, e é por essa sinceridade que eu estou aqui diante da tua presença, reconhecendo as minhas falhas, os meus defeitos, mas te pedindo que o Senhor me traga alegria e felicidade novamente para viver. Traz um coração igual ao teu, traz de volta a alegria da tua salvação, traz de volta a alegria de viver uma esperança ao teu lado. É isso que Davi está falando. Não me tira a tua presença de mim, mas pelo contrário, permanece comigo. Sabe, irmãos, às vezes a gente começa a levar uma vida que parece que Deus não existe mais, que é onde eu tenho uma tese que eu digo que é o crente ateu, acredita, mas vive como se não existisse. Nós precisamos entender que Deus está em todos os lugares da nossa vida, que Deus se faz presente, Ele é real, Ele é vivo, Ele é poderoso. Ele pode fazer e transformar qualquer vida e qualquer história, mas para isso precisamos ser sinceros com Ele também. Às vezes nós nos aproximamos de Deus simplesmente para pedir coisas materiais, coisas que vai encher o nosso ego, coisas que vai agradar o nosso ego, a nossa família, os nossos amigos. Quantas vezes, eu não sei aqui se você já nasceu no lar cristão, eu não nasci. Eu fui transformado, remido, salvo pelo Senhor Jesus no ano de 2000, mas antes disso eu tinha uma vida perversa. Quantas vezes a gente chegava, achava que em uma mesa de bar, arranjada de amigos, era tudo para a nossa vida, mas chegou um tempo que eu olhei assim: cadê esses amigos, cadê essas pessoas, cadê a felicidade, cadê a alegria? E eu só encontrei quando eu encontrei com o Senhor Jesus, e aquele vazio que estava dentro de mim foi preenchido. Aquele coração que estava dilacerado, aquele coração que estava vazio, parecia um ovo, foi preenchido com a presença do Senhor. E ele disse: Senhor, agora não sai mais da minha, não tira mais a tua presença de mim. Eu quero continuar vivendo. A gente vive, irmãos, realmente às vezes de altos e baixos. Às vezes somos fervorosos, né? Às vezes somos pessoas que louvam, adoram, buscam o Senhor todos os dias da nossa vida. Mas tem dia que nós não temos força, não temos alegria. Eu compartilhei recentemente com uma pessoa, a pessoa perguntou para mim: o que tu tens? Eu disse: eu não tenho nada, mas depois do tempo eu reconheci, eu disse: não, realmente eu estou com esgotamento físico e emocional. Mas o Senhor começa a me restaurar, o Senhor começa a trazer de volta alegria, o Senhor começa a trazer ânimo, o Senhor começa a trazer motivação. Se nós não buscarmos o Senhor, nós iremos para o buraco, mas se buscarmos o Senhor, nós iremos para a glória. Precisamos ter um coração sincero voltado ao Senhor. E sabe, irmãos, para termos uma vida abençoada, precisamos ter esse coração sincero. E em quarto, para termos uma vida abençoada, precisamos fazer uma adoração sincera, e que ela que seja com todo o nosso ser. Deus viu em Davi um homem que amava o Senhor, um homem que adorava o Senhor com todo o seu ser. 2 Samuel 6,14. Pode passar aí, William. 2 Samuel 6,14. Davi adorava ao Senhor com todo o seu ser. A palavra do Senhor diz: Davi, vestindo um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Eu ouvi hoje uma pessoa dizendo: mas pastor, eu não vou para a igreja porque eu não tenho força. Nós não temos força, irmãos. Quem disse que você tem força? É a alegria do Senhor que é a nossa força.
É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que está conosco todos os dias, nos alimentando, dando força, alegria, ânimo para continuar a vencer. Mas o que Ele quer de nós é que nós, com a força que nós temos, nós possamos dedicar a nossa vida, o nosso ser em adoração a Ele. Às vezes temos a oportunidade de bater palmas, temos a oportunidade com as nossas vozes de falar, adorar ao Senhor. Mas ontem à noite eu fiquei muito impactado com a vida de uma criança chamada Ágata, 2 anos de idade, nasceu praticamente com paralisia cerebral, não tem movimento nenhum no corpo, mas o que acalma o seu coração é o louvor, é a adoração ao Senhor. Quando o ministério de louvor começava a cantar, ela parava de gritar, ficava ouvindo, ficava atenta. E eu fiquei pensando, meu Deus, é a forma dela adorar, é a forma dela louvar. Talvez às vezes na nossa compreensão humana é impossível de olhar, essa menina não está adorando, mas se nós olharmos com os nossos olhos espirituais, ela está entregando todo o seu louvor ao Senhor. Porque quando tem vida, tem fôlego, existe esperança. Quando tem fôlego, tem vida, precisa existir adoração. Se nós nascermos, foi para adorar, glorificar e honrar o nome do Senhor. Não tem outro propósito, não tem outro significado na nossa vida se não for isso. Existe uma canção que eu gosto, que diz, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Você já fez essa pergunta? Se não for para te adorar, por que você nasceu? Se não for para servir o Senhor, por que você está aqui nesse mundo? Foi para isso que Deus nos escolheu, para adoração a Ele, para servi-lo, para honrá-lo, para glorificar, para exaltar, para declarar nessa nação que Jesus Cristo é a nossa única e verdadeira esperança. É para isso que Deus está te usando, é para isso que Deus te chama. Não é para outro propósito, pois a palavra do Senhor diz, se você não falar, as pedras clamarão em teu lugar. Eu tenho certeza que você não gostaria que as pedras clamassem em seu lugar. Então clame ao Senhor, use a sua vida em forma de adoração a Ele. Para termos uma vida abençoada, precisamos adorar ao Senhor com toda a nossa força, reconhecer que pela beleza da sua santidade Ele merece a nossa adoração, reconhecer por causa da sua glória manifestada sobre a nossa vida, Ele merece a nossa adoração. Não é os homens, mas é Deus que merece a nossa adoração. Você começa a honrar homens. A palavra do Senhor diz que muitos confiam em homens, em carros e cavalos, mas nós precisamos confiar no Senhor dos exércitos. Precisamos confiar em Deus para termos uma vida abençoada. Precisamos adorar a Deus em espírito e verdade. Ou não foi isso que Ele falou para a mulher samaritana? A mulher samaritana, mas Senhor, onde quer que você quer que eu adore? É no templo? É em casa? É no poço? Onde é? Ele disse, não importa o lugar, importa que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Talvez você comece a buscar pessoas, lugares, igrejas, para que a sua adoração flua. A sua adoração não vai fluir por causa do lugar geográfico, mas a sua adoração vai fluir quando o seu espírito estiver voltado ao Senhor. Essa é a verdadeira adoração. E em quinto, irmãos, para termos realmente uma vida abençoada ao Senhor, Deus viu um homem com um relacionamento sincero e pessoal com o seu Criador. Quando Deus olhou para o coração de Davi, Ele viu um homem segundo o seu próprio coração. Atos 13, 22. A palavra do Senhor diz, e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Para termos uma vida abençoada, precisamos fazer a vontade do Senhor. Fazer tudo aquilo que Ele pede, tudo aquilo que Ele ordena. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque ele obedecia a Deus. Ele obedecia a palavra de Deus, a ordem do Senhor.
Às vezes nós queremos ter uma vida próspera, e muitas das vezes conquistamos a prosperidade. Às vezes nós conseguimos chegar num lugar de paz, às vezes tem recursos financeiros que sustentam a nossa vida. Mas você acha que isso é suficiente? Tem uma vida próspera contínua. Que a sua vida seja uma vida próspera, seja uma vida para o resto da vida, para o resto da sua vida, seja uma vida próspera diante do Senhor. Mas para que você tenha prosperidade, para que você seja abençoado, seja obediente à voz do Senhor, seja obediente à palavra de Deus. Assim nós tornaremos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Não é pessoas perfeitas, mas é pessoas que reconhecem quem é, reconhecem quem Ele é, e assim obedecem ao seu Rei. Reconheça Deus como o Senhor da sua vida. Reconheça Deus como alguém que pode realmente te dar uma vida abençoada, te dar uma vida repleta de bênçãos. E não é só uma vida repleta desse mundo, mas é uma vida por toda a eternidade, uma vida cheia de abundância, uma vida realmente que às vezes nós achamos olhando que não vamos ter problema, mas não. É uma vida de segurança, de certeza, de confiança, de fé, de amor, de relacionamento, de intimidade. É isso que Deus Ele quer de cada um de nós. Não é relacionamentos superficiais, mas é relacionamentos íntimos diante do Senhor. E eu finalizo perguntando: quem quer ter uma vida abençoada? Vou fazer a pergunta de novo: quem quer ter uma vida abençoada? O ministério pode subir já. Para termos uma vida abençoada, eu resumi em 3 tópicos. Guarda isso no teu coração. Se você não entendeu a mensagem, se você não absorveu a mensagem toda, ou você nem lembra de como iniciou a mensagem, em nome de Jesus, pelo menos guarda esses 3 tópicos no teu coração. Quer ter uma vida abençoada? Primeiro, tenha fé. Fé em quem? Em Cristo. Creia no Senhor Jesus. E a palavra do Senhor em Atos, capítulo 16, versículo 33 diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra do Senhor diz: é impossível. Ele diz: não, tudo é possível ao que crê. Chave da vitória: acreditar em Jesus. Acreditar que existe esperança, e essa esperança tem nome, se chama Jesus Cristo. Segundo, seja corajoso e tome a decisão. Creia no Senhor Jesus e tome a decisão. Quando a palavra do Senhor diz que quando Jesus começou a buscar os discípulos, os 12 discípulos, a palavra do Senhor vai contar a história que Jesus, aproximando dos discípulos, Pedro, Tiago, João, foram os primeiros. A palavra do Senhor diz que quando Ele chamou, Ele disse o seguinte: toma a tua cruz e segue. Jesus, Ele não prometeu onde eles iriam morar, onde eles iriam ficar, qual era a riqueza que eles iriam obter, como eles iriam comer, nada disso. Ele só disse o seguinte: toma a tua cruz e segue. E eles tomaram a decisão, corajosos, né? Porque é um ato de coragem. Você tem ali o seu lugar, o seu comércio, as suas coisas, né? O seu intelecto. Aí Deus diz: larga tudo e agora me segue. Você precisa ser corajoso, ter fé em primeiro lugar, e ser corajoso também para tomar a decisão. E Deus, Ele quer isso de nós. Ele quer que nós acreditamos que possamos ser corajosos, confiantes nele, pois Ele diz que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que jamais serão abalados, mas permanecerão firmes por um tempo. É isso que a palavra do Senhor diz? Ai, para sempre?
Então, quando nós decidimos, somos corajosos diante do Senhor, quando confiamos no Senhor, iremos permanecer firmes para tudo sempre. Terceiro, para termos uma vida abençoada, tenha um coração disposto a fazer a vontade do Senhor. Paulo, ele diz o seguinte: aquilo que é bom para eu fazer, eu acabo que eu não faço, mas aquilo que é de mal, ruim, eu acabo fazendo. E ele pede misericórdia do Senhor para fazer a vontade de Deus. Talvez, irmãos, às vezes a gente olha assim, mas o que é fazer a vontade do Senhor? Começa com os 2 primeiros mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre a tua família. Ama a Deus sobre os teus negócios. Ama a Deus sobre a vida dessa igreja. Não idolatre igreja. Não idolatre coisas. Não idolatre pessoas. Mas coloque Deus em primeiro lugar. Assim o teu coração está fazendo a vontade do Senhor. E segundo, bem simples, ama o teu próximo como a ti mesmo. Queira o bem do teu próximo, que a felicidade do teu próximo seja a tua felicidade também, que as dores do teu próximo também sejam as tuas dores. Se importe com o próximo, se importe com pessoas, se importe com vidas. Hoje eu estava visitando uma pessoa, e aqui eu encerro. A pessoa disse: não, pastor, eu não queria te trazer problema, mas eu sei que o senhor está sobrecarregado, tem muitas coisas para fazer. Eu não queria te trazer mais esse problema. Eu disse: meu irmão, para com isso. A vida é muito mais importante do que as coisas. A vida, ela precisa ser valorizada. Nós precisamos dar valor ao nosso próximo, se importar com o nosso próximo. O nosso próximo está chorando as dores, vamos chorar as dores junto com eles, e assim fortalecer o nosso relacionamento. Assim nós estaremos fazendo a vontade do Senhor. Começa com esses 2 passos e começa a ver a transformação da sua vida. Ter uma vida abençoada é ter fé no Senhor Jesus, é tomar decisão, é ter um coração disposto, sincero, um coração quebrantado, contrito, para poder fazer a vontade do Senhor.